Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu gostaria de falar sobre esse tema aí que tá bombando e que, querendo ou não, eu também já passei por isso, que é a questão do profeta Miguel, né? Que tá virando até funk nacional e internacional. Eu já vi memes das pessoas zombando disso aí. O que que é o falar em línguas, né? Eu vi isso na igreja metodista. Eu lembro que nos anos final dos anos 90 e nos anos 2000, eu cresci com esse negócio, né, de falar em língua, né, o pentecostalismo, etc. Até eu ser obrigado a falar. Eu vou te falar o porquê obrigado. É, primeiro, o que que é esse falar em línguas? Bom, todo mundo que é linguista, né, que estuda idiomas e as linguagens, antropólogos, pessoas que estudam a gramática, etc., fazem cursos de letras, né, sabem que isso aí não é nenhuma língua, né? Isso aí é você enrolar a língua e falar qualquer nome, isso chama-se glossolalia, né? Quando você enrola a sua língua e fala uma palavra que ninguém entende. Não vou entrar aqui no aspecto teológico, porque já foi comprovado por A mais B, né? A Igreja Católica condena isso, que essas coisas de decântaras, labachúrias, the king of the power, que claramente é um inglês bem tosco, não é uma língua, né? Não é um novo idioma. Mas o porquê no Brasil as pessoas acreditam nisso e praticam isso, né? Isso da visão de quem viveu o neopentecostalismo numa seita terrorista, que é a Igreja Metodista, na minha cidade. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: o Brasil é um país muito pobre, tá? Eu conheço 5 países e as cidades mais ricas do mundo eu conheço, tá? Posso te dizer, o Brasil é um país muito pobre, nesse negócio de classe, nem existe classe média no Brasil, tá? A maioria dos homens no Brasil, acho que é 90% dos homens do Brasil não ganham nem 5 mil reais, cara. Tipo, quem é que vive com 5 mil reais no Brasil, tipo em São Paulo? É, o Brasil é um país muito pobre, tá? E essas pessoas, elas nunca vão crescer na vida, elas não têm perspectiva de vida, elas, na maioria das vezes, elas são pardas ou negras, né? Branco é minoria que faz uma palhaçada dessa. Eu sou pardo, eu posso te dizer. Inclusive, esse menino Miguel, ele era muito parecido comigo quando eu tinha a idade dele, né? Então, as pessoas, elas precisam de empoderamento, né? Elas precisam ser empoderadas. E onde que elas vão buscar isso? Na igreja evangélica, né? Porque na igreja evangélica, o pastor, ela vai dar palco para ela ser empoderada. E quando você, querendo ou não, quando você fala uma língua diferente, você está falando um código, né? A língua nada mais é do que um código, né? Eu falo, graças a Deus, eu falo 4 idiomas, tá? Eu já morei no Reino Unido, eu já morei na Europa, e eu estudei no Brasil por anos, tá? Os idiomas que eu falo, né? E uma das vezes que há muito tempo atrás, eu fiz um intercâmbio na Inglaterra, a gente foi num casarão e tinha uma francesa lá, também estava lá para aprender inglês, lá no centro de Londres, lá no próximo ao Hyde Park. E quando a gente começava a falar em português, eu e uma brasileira, que essa brasileira era de Curitiba, a francesa ficava assim: nossa, eu não consigo entender nada do que vocês falam. Parece que eles falam cantando. Os ingleses também. E olha que o francês é irmão do português, é primo do português, né? Todos têm uma origem latina, né? Português, espanhol, francês e romeno. Ela não conseguia entender, tipo, ela não conseguia entender nada. E era como se falasse um código secreto para ela. Aí a gente ficava falando em português e ela ficava assim, boiando, né? Falando, não entendo nada. E dos outras pessoas que faziam intercâmbio com a gente, ficava assim, cara, que língua é essa? Parece que é espanhol, mas não é, parece que é italiano. E ficava eu e a curitibana falando em português, eu com o meu sotaque mineiro e ela com o sotaque dela de Curitiba. E a gente se falava normal e parecia que a gente estava cantando. Eles falavam, todos eram homogêneos. Vocês falam cantando. O português brasileiro é muito bonito. Ou seja, é um código, né? Tipo, ninguém entendia nada. Quando a gente queria falar alguma coisa que só a gente queria saber, ficar entre a gente falava lá na frente de todo mundo, porque só tinha nós dois brasileiros. E ninguém entendia. Ou seja, era um poder muito grande. Falar um idioma. Acho que quem já assistiu aquele filme lá do acho que o jogo da imitação, né? Os nazistas, eles tinham um código deles, ou seja, era como se fosse um outro idioma ali dentro do alemão, um código que tinha que ser decifrado e precisava de um supercomputador para decifrar, para decidir. Isso foi decisivo na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é um poder,
né? Você falar um outro idioma é um poder. No Brasil, todo mundo fala, eu aprendi a falar inglês com videogame. Mentira, ninguém aprende a falar inglês com videogame. Porque eu sei porque eu sou viciado em videogame, em computador, essas coisas, e tipo, já morei fora do país, já fui 2 vezes pra Inglaterra, não é fácil falar inglês, não é fácil, né? Eu falo inglês, espanhol, francês, português, mas não é fácil, né? E quando uma pessoa tá na igreja evangélica, ela fala, ai, isso, decanta, não sei o que, não sei o que, essas coisas, mistura, claramente mistura inglês, the king of, ele acha que tem poder. Lá na igreja metodista, quando eu era menor de idade, quando eu tinha 15 anos, isso aconteceu em 2007, 8, 9, eu tinha 15, 16, 17 anos. Vinha uma senhora, ela tem esquizofrenia, ela colocava os adolescentes no meio da roda, um por um, isso aconteceu comigo, e falava assim, André, abre a sua boca e fala, pá, 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 pá. Você tinha de falar, né, que é essas línguas estranhas, porque se você não falasse, você seria, tipo, meio que perseguido ou agredido. Eu, de fato, fui agredido, né, já vou falar 1000 vezes aqui, mas não foi por causa de não falar em línguas, mas se alguém batesse de frente, ia ser agredido ou outra coisa. Por quê? Porque falar em língua para essas pessoas é um poder, né? Só que o que elas acreditam nisso, acreditam que ali é uma linguagem dos anjos. E não é. Na verdade, é uma linguagem de demônio. A Igreja Católica sempre condenou isso, né? Mas as pessoas ficam negando a Igreja Católica e ficam indo para palhaçada. Ou seja, é um circo, né? É um circo você ir num lugar que as pessoas falam em línguas, que as pessoas têm poder. Você pode perceber, tá? Quem já foi evangélico como eu, né, que cresci numa seita evangélica terrorista chamada Igreja Metodista, você pode perceber que as pessoas que supostamente falam em línguas, ela tem um perfil que eu já falei aqui. São pessoas negras ou pardas, tá? Na maioria das vezes, elas, 100%, elas estão na base da sociedade. O que significa? Elas têm os piores empregos, elas têm um baixo nível educacional, um baixo nível cultural. Lembrando que cultura e educação são coisas diferentes, são semelhantes, mas são diferentes. Então, elas são rejeitadas pela sociedade. É aquele cara que trabalha numa usina, que vai morrer trabalhando no galpão da usina, né, porque tem que sustentar a família dele, é o famoso proletariado. É aquela senhora dona de casa que, como é que fala, sofre violência doméstica, que é esquizofrênica. É aquela mulher que está com menopausa. Aí, quando eles chegam na igreja evangélica, elas se sentem empoderados, né? Elas têm poder, né? Elas se sentem poder por falar línguas, porque ela fala uma língua que ninguém fala, né? Eu cresci vendo nesse meio. E esse menino, esse menino, ele vai causar um massacre no Brasil, você pode ter certeza. Quem já leu, eu já li tudo sobre esse caso, já vi vários vídeos, vários documentários, desde a década de 90 eu via falar disso no Fantástico, o massacre de Jamestown. É o que esse menino vai fazer. Tipo, o menino tá rasgando, como é que chama? Os diagnósticos e falando, não, você não precisa ir no hospital que você está curado em nome de Jesus. Gente, a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, essa questão de falar em línguas é simplesmente uma questão de empoderamento. Eu lembro que o cara que mais falava em línguas lá na igreja metodista, tipo, é o cara que tinha o pior emprego, né? Era a mulher que mais falava, era a pessoa que tinha doença mental, né? Era esquizofrênica, né? Então, são pessoas que querem realmente falar um idioma, só que elas não podem, porque para falar idioma você tem que estudar, você tem que fazer redação, né? Você tem que fazer um intercâmbio, porque é possível falar um idioma sem viajar, porque até eu mesmo já falava e trabalhava com isso antes de ir 2 vezes para Inglaterra, mas não é a mesma coisa, sabe? Tipo, né? Uma coisa é você morar lá, você estudar, uma coisa é você viver, é totalmente diferente. Até, assim, você fica um pouco perdido, mesmo estudando a língua, sabe? Não é importante você visitar. E quem é que vai, no Brasil, tem condições de fazer um intercâmbio, né? Tipo, pô, ninguém, cara. Ninguém tem condições de fazer uma viagem internacional, morar legalmente em um país. Então, assim, são pessoas doentes mentais que precisam ser empoderadas, né? Elas precisam ser empoderadas. E eu vi muito isso na igreja metodista. E o pastor e pastora sabem que é toda uma mentira. Mas por que ele não pode falar? Porque, igual eu falo no meu livro, né? A pessoa, ela quebra o espelho. Você quebra o espelho da pessoa, né? A pessoa, opa, fica com vergonha e tal, e aí ela vai entrar em depressão e vai procurar uma nova igreja. É sempre assim. Então, essa coisa de falar o novo idioma, cara, de falar em línguas que a gente está vendo aí com esse rapaz aí, isso vai dar um problema gigantesco, né? Você pode ter certeza que vai dar um problema gigantesco, porque se ninguém parar
esse rapaz, vai acontecer uma coisa muito grave no Brasil, né? E é triste porque ele tem seguidores. É triste porque ele tem muitos seguidores. Bom, é só isso que eu queria falar. Sejam bem-vindos ao meu canal e até mais.